Gente, quando você olha para um crime, roubo 157, subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Pena, reclusão de tanto a tanto. Há alguns crimes, em vez de ser reclusão, está escrito detenção. E no que isso influencia? Na reclusão, o regime inicial pode ser o fechado, semi-aberto e aberto. Na detenção, o regime inicial é o semi-aberto ou o aberto. Percebam que não existe uma diferença entre detenção e reclusão, a não ser a possibilidade do regime inicial fechado. E quando você continua lendo os artigos sobre fixação de regime, a lei fala assim, ó, o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumprir o regime fechado. Nos outros artigos, nós temos um parâmetro de mais de 4, menor de 8 e menor de 4. Se você tiver pena até 4 anos, o regime inicial é o aberto, se não for reincidente. Se você tiver a pena entre 4 anos e menor que 8 anos, o regime inicial é o semiaberto. Se você tiver pena superior a 8 anos, o regime inicial é o fechado. Repare que na reincidência, o regime sempre será o fechado. Indo mais além, o parágrafo 3º diz assim, ó, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á observando o artigo 59. Que diabo diz o artigo 59? O artigo 59 fala sobre a reprovabilidade, os antecedentes, a conduta social, são alguns requisitos que o juiz observa para fixar a pena base no mínimo legal. Então, na fixação de regime, além dos requisitos objetivos temporais, tempo menor que 4, maior que 4 até 8. Maior que 8. Esses são os requisitos objetivos, temporais, que dizem respeito ao tempo. Além desses requisitos, o juiz deve observar a conduta do agente na hora de praticar o crime, observando o artigo 59, a reprovabilidade. Olha, ele roubou uma escola de criança. É mais reprovável? É mais reprovável. Então a tendência é que o juiz venha analisar o artigo 59 a fim de fixar o regime também. Há quem diga que, observando o artigo 59, o juiz poderia quebrar os requisitos temporais para fixar o regime menos gravoso. Mas ficamos aí, vamos nos atentar a uma interpretação restritiva ao que está aqui nesse artigo. Requisitos temporais, requisitos objetivos, temporais e a reincidência. E os requisitos sim,
e os requisitos subjetivos do artigo 59, que é a reprovabilidade, a conduta social, os maus antecedentes e outros requisitos do artigo 59. Então, dessa maneira é que é fixado o regime de cumprimento de pena. Vimos também a diferença entre reclusão e detenção. Na reclusão, o regime inicial pode ser fechado, semiaberto e aberto. Na detenção, o regime inicial é o semiaberto ou aberto. Além desses dois tipos, temos a prisão simples, que o sujeito nem preso vai. Geralmente esses crimes eles têm a pena muito baixa. Por ele ter a pena muito baixa, existem institutos, existem previsões para esse sujeito não ficar preso, porque o cárcere ele se tornou um lugar tão corrosivo, um centro de especialização de criminoso. Então, para aqueles crimes que têm a pena de prisão simples, não é vantagem colocar essa pessoa junto com os criminosos mais periculosos, porque eles estariam ali aprendendo, se aperfeiçoando no mundo do crime. Então foram criados institutos despenalizadores. Existem substituições das penas privativas de liberdade por restrições de direito, nos casos em que a pena é bem baixa. Tá bom? Então é isso. Regime, detenção, reclusão. De 0 a 4, regime inicial aberto. De 4 a 8, regime inicial semiaberto. De 8 em diante, regime inicial fechado. De qualquer forma, se o sujeito for reincidente, o regime inicial já é o fechado. E o juiz deve observar o artigo 59 do Código Penal, que fala sobre culpabilidade, reprovabilidade, que é a culpabilidade, a conduta social, os maus antecedentes, dentre outros requisitos. Espero que tenha ficado claro. Até mais.